pessoal! Linda quinta-feira de café com live. Olha, a Brenda tá chegando. Bom dia, Brenda. Oi, Ana, que bom você aqui. Muito bom. Bom dia, bom dia. Bom dia, Vivi. Pessoal chegando. Gente, essa semana é a semana dos namorados. Ontem, né, eu fiz uma live explicando a diferença entre namoro e casamento. E quais são as regras de um relacionamento saudável, né? O que a gente pode fazer, quais são os olhares que a gente tem que ter na nossa vida para que o nosso relacionamento seja saudável. E hoje tem um casal muito especial aqui com a gente. Eu vou chamar a Brenda, porque junto com ela eu vou explicando para vocês. Ela é uma arquiteta muito querida, ela namora o Alan, eles estão noivos. Oi, Brenda! Oiê, Bom tudo dia! bem? Tudo bem, e você? Tudo Que jóia, um delícia ser... prazer estar aqui participando da sua live, Ana. Fiquei muito feliz pelo convite. Que delícia! Eu que fiquei feliz que vocês toparam. O Alan tá aqui junto com a gente. Gente, ó, para quem tá assistindo, o Alan é o AM Treinamentos, tá? O Alan é noivo da Brenda e eles vieram hoje, né, pra gente conversar um pouquinho sobre a vida deles, a trajetória deles, né, como namorados. Então, Brenda, só para o pessoal entender, né, como essa semana é Dia dos Namorados, tem o Dia dos Namorados que é amanhã, Aham. eu comecei falando ontem na live, Brenda, sobre relacionamentos. Por quê? É um tema muito polêmico, né? As pessoas sempre querem ter um relacionamento perfeito e muitas vezes não sabem como. E através da sistêmica, das terapias sistêmicas, que eu uso muito no meu trabalho, trabalho com constelações também, a gente estuda muito o que é saudável, né? Quando a gente está conectado com a natureza, quando a gente olha para o natural, a gente entende o que é o saudável. Só que a nossa sociedade, ela é muito poluída, são muitos véus que são colocados, né? Que a gente coloca, muitas crenças limitantes que nós temos, que nos tiram da realidade do saudável. E ontem eu expliquei, né, o que é o significado de um namoro e de casamento, porque tem uma diferença. E o que é um namoro e um casamento saudável. E aí, trazendo vocês aqui hoje, né, como um casal saudável, né, que eu vejo, né, vocês, assim, acompanho a história de vocês aí há um tempinho, né, mas já dá para ver que legal que é a trajetória de vocês, né, Brenda? Você como arquiteta de interiores, a Brenda faz projetos lindos, pessoal. Ah, obrigada. E, e você com o Alan, né? Ah, outra coisa também, antes de eu passar a bola para a Brenda falar aqui. A Brenda vai entrar primeiro, pessoal, e daqui a pouquinho eu vou chamar o Alan, tá? Porque eles estão em cidades diferentes, né? E a gente vai fazer esse bate-bola com os dois, mas vai ser muito gostoso aqui, porque o Alan também vai ficar aqui mandando mensagem com a gente, super interagindo. Então, Brenda, como que você vê, né, essa visão do namoro hoje, né? Como que foi para você essa trajetória? Você já sabia o que você queria da sua vida profissional? Você já estava firmada como uma pessoa? Na sua trajetória, assim, eu queria que você contasse um pouquinho para gente da sua trajetória, do seu desenvolvimento pessoal, né? Dentro da sua profissão. E como que foi quando você conheceu o Alan, né? Como que são essas trocas, né? O que é essa simbologia de namoro para você? Passa um pouquinho aí pelo teu desenvolvimento pessoal, profissional. Você começou a namorar o Alan primeiro, depois você definiu as suas metas de vida, ou você já era arquiteto? Conta um pouquinho pra gente dessa história. E aí eu vou te fazendo perguntas. Tá bom, combinado. Gente, então, para quem não me conhece, eu sou a Brenda, eu sou arquiteta de interiores. Eu tenho 25 anos. E hoje eu atuo a minha profissão aqui na minha cidade, que é Poço Fundo, é uma cidade bem pequenininha, de aproximadamente 16 mil habitantes. E é o seguinte, eu conheci o Alan quando eu estava na faculdade ainda. Eu acho que no penúltimo ano da faculdade que eu conheci ele, se eu não me engano, eu acho que é mais ou menos isso.
E eu sempre tive as minhas metas muito bem definidas. Eu sempre fui muito ligada a essa questão de desenvolvimento pessoal, profissional e tudo mais. Então, eu sempre tive tudo bem, sabia onde eu queria chegar. Mas eu sabia ao mesmo Que tempo aonde eu legal. queria chegar, mas eu estava bem perdida, não sabia que caminho tomar. Eu sabia aonde eu queria, Aham. aonde eu desejo chegar, mas eu não estava perdida no caminho, entendeu? Eu não sabia. E eu sempre tive o sonho, né, de, eu falo assim, encontrar a minha alma gêmea. Aquele sonho, né, de E menina. você, quando você foi para a faculdade, você não namorava, né? Você chegou na faculdade solteira, você estava focada em Não, você, na tua não, profissão. não. Eu tive um relacionamento antes, né? Eu só tive um namorado que foi de 5 anos. Hum. Eu cheguei na faculdade namorando e depois eu larguei durante a faculdade, fiquei solteira o restante até encontrar o Alan, que foi nos últimos anos da faculdade. Por que que eu falo, e por que que eu te faço essa pergunta, né, Brenda? Às vezes Uhum. as pessoas vão falar assim, ai, a Ana tá sendo, como é que fala, né? Que eu tô entrando demais, né? Que eu tô. Imagina. Só que, gente, é tão interessante porque a Brenda, ela só conseguiu ter um relacionamento super saudável, né? E que te ajudou a se desenvolver também, né? Porque um casal é uma troca. Sim, sim. Então, olha que interessante a tua história. Você está falando para gente que antes de conhecer o Alan, você já tinha essa conexão, inclusive com assuntos da área dele, né? Uhum. E provavelmente ele te potencializou, assim como você potencializou ele. Com Mas certeza. sabe que uma coisa que a gente fala também é que para você ter tido um relacionamento muito bacana com o Alan, para vocês terem, né, essa firmeza de propósito, essa conexão que vocês têm, os relacionamentos anteriores, gente, eles têm que ser muito bem assimilados, finalizados, né? A dor do término, ela tem que ser muito bem feita e tem que haver um pertencimento. Então, não é assim, né? Não é estranho e não é nem eu não sinto assim, nem que seja uma invasão eu te fazer uma pergunta dessa, Não, porque imagina. todos os relacionamentos pertencem, né? E no namoro, você só consegue ter sucesso no namoro se um namoro anterior, se o relacionamento anterior, se ele tem um lugar no seu coração. Então é muito importante da gente falar isso, gente. Tem muita gente que está agarrada, Brenda, que não consegue se relacionar, que não consegue ter um namoro saudável, porque não conseguiu fazer a finalização do relacionamento anterior, nem o luto e nem o pertencimento, né? Porque todas as pessoas que passam pela tua vida te ajudam com certo tipo de crescimento. E se hoje você está com o Alan, com o propósito de vida que vocês têm e com essa parceria forte e bacana que vocês têm, é porque você deixou muito bem resolvido e muito claro tudo isso na tua vida, né? Isso eu posso dizer que eu sou bem definida mesmo nessa questão. Quando eu quero, quando eu não quero. E eu sempre gosto de encerrar ciclos, entendeu? Então, se começou, finalizou, Isso. eu não volto mais, eu não volto, não olho para trás, eu sigo sempre para frente. Então, isso eu vejo também que eu não sabia que eu tinha essa maturidade dentro de mim. Eu acho até interessante falar isso, eu não sabia. É só acontecendo as coisas, né, pra gente ver. Mas isso eu descobri, né? Como a gente a descobre no decorrer da vida, e eu vi que eu tenho muito esse ponto de decisão. Eu sou bem firme, bem definida, decidida, e isso eu acho que é um ponto positivo, né? Para a gente não conseguir, né, percorrer a nossa vida e ir atrás dos nossos objetivos. E foi até interessante, né, você falar sobre isso, porque depois do tempo que eu fiquei solteira, foi muito importante para mim ter essa descoberta comigo, essa descoberta de coisas novas, né, da vida. Igual que eu te falei, eu tive um namorado só e eu comecei a namorar muito novinha. Então eu não Uhum. vivi, né, não vivi a vida. E ter esse momento meu, né, sozinha, isso também me ajudou. E depois, quando eu encontrei o Alan, eu já estava naquela fase assim, ai, eu não quero mais essa vida de solteira. Eu quero encontrar uma pessoa, eu quero construir a minha família, eu quero uma pessoa que eu goste, que a pessoa goste de mim. E eu já estava com isso na minha cabeça, sabe? Eu já nem estava saindo mais de casa, sabe aquela coisa que você já não vê mais graça em nada. E eu estava naquela, Uhum. querendo encontrar uma pessoa para eu conseguir construir um relacionamento novo. Foi bem nesse Que ponto. legal, que Uhum. bacana. E assim, quando eu olho para vocês dois juntos, eu vejo essa força mesmo, assim, é como se vocês unissem esses propósitos, né?
E essa firmeza que vocês têm de propósito, de definição e de olhar juntos para a vida, né? O namoro, Brenda, ontem eu mostrei pro pessoal com os bonequinhos, né? Os meus bonequinhos não estão aqui, mas é como se fosse assim, ó, os bonequinhos estão aqui. Vocês, no namoro, vocês estão olhando de frente um para o outro, se conhecendo. Quando vocês se conhecem, sabem da história um do outro, que vocês se encaixam, que um complementa o outro, que os dois vão enriquecer uma relação, os dois viram juntos e olham para a vida. Você não precisa mais ficar olhando para o outro, ficar se conhecendo, né? Se um dia vocês tiverem ali alguma situação de vida para resolver, vocês vão olhar de novo um para o outro, mas vocês vão com certeza discutir isso de uma forma mais saudável, mais equilibrada, buscando a melhoria do relacionamento, né? Sempre. Isso. E aí, então você estava terminando a faculdade e aí você conheceu o Alan. Isso. Como que foi essa fase para você? Então, quando você conheceu ele, o que você pensou assim? Como que foi essa descoberta desse novo homem? Então, aí eu falei que eu tava querendo... Eu vou só fechar a porta que tá vindo muito sol aqui no meu rosto. Tá, joia. Aí, acho que aí ficou melhor. Tava muito claro. Então, foi o seguinte, foi até engraçada essa história, né? Eu tava querendo encontrar alguém e eu já tava muito decepcionada que não tava encontrando a pessoa certa. Aí Aquela fase, né, Brenda? Eu tava daquele jeito, eu queria tanto que eu acabava afastando as pessoas de mim. que sabe quando você quer tanto uma coisa e não aparece a pessoa certa. E chegou no momento que eu desiludi, eu falei assim, eu não vou procurar mais, não vou correr atrás mais. E se vier, vai vir e desencanei. E foi até eu tava aqui na minha cidade e teve uma festa aqui na minha cidade, né? Até eu não frequentava muito festa aqui na minha cidade, eu não gostava de ir nas festas aqui. E foi até que as minhas amigas e até a minha irmã ia na festa a primeira vez, que é a primeira vez que ela ia em uma festa sozinha. Aí elas falaram, Brenda, vamos na festa. Eu falei, não, eu não vou de jeito nenhum, que não vou, bem capaz. E de tanta insistência, no último momento, eu resolvi ir, né? Falei assim, vamos então, né? Mas fui totalmente despretensiosa, né? Falei, vamos. Aí, chegando lá, no final da festa, né? Eu já tava indo embora, já tava de saco cheio. Quando veio eu esbarro no Alan. A gente se esbarrou. Foi muito engraçado. A gente se esbarrou. O acaso, que não é acaso, deu um empurrãozinho, né, Brenda? Então, nós se esbarramos, aí a gente olhou um pro outro e começamos a conversar. E aí, desde desse momento, né, a gente conversou, foi aí que a gente teve o nosso primeiro beijo, né, nesse dia. E aí, depois a gente não desgrudou mais. Foi incrível. E eu lembro certinho que na hora que ele me deixou em casa, que eu bati a porta do carro, eu falei assim, Brenda, desencana. Eu tava tão desiludida que eu falei assim, eu não vou colocar esperanças, que eu tava tão assim, numa fase tão complicada, que eu falei assim, não vou pôr esperança. Eu bati a porta do carro e eu lembro que eu fui bem firme, eu falei assim, não encana, desencana. Você nunca mais vai ver ele, você nunca mais vai ver falar dele. E o engraçado é que o meu celular tinha estragado naquela época, eu tava sem telefone. Eu passei o telefone da minha irmã, da minha mãe, não lembro, para falar com ele. E eu só tinha o Facebook para falar com ele, não tinha nada. Eu falei assim, ele nem anotou meu número, eu também não tinha o número dele, nem vamos ter contato. E aí eu desencanei. Aí vim para casa, desencanei mesmo. Falei assim, não vou pensar. Aí... Só que o que aconteceu? O Alan, ele tentou entrar em contato comigo. E por coincidência, ele mandou várias mensagens no meu Facebook e eu não recebi nenhuma mensagem. A notificação não apareceu na semana seguinte. Nunca isso tinha acontecido. Não apareceu nenhuma. Ele mandou várias mensagens, eu não recebi nenhuma. Eu só conseguiria ver a mensagem se eu entrasse na mensagem mesmo lá do Facebook. Não apareceu a notificação. Sim. E aí o Alan ficou desesperado, né? Falou assim, nossa, o que aconteceu com essa menina, né? Não responde nada. Aí ele entrou em contato com uma amiga minha para conseguir um número, para tentar falar comigo e tal. Aí que teve um dia que eu tava mexendo, eu acho que já era um final de semana, mas no final da semana, eu tava mexendo no Facebook quando começa uma conversa de vídeo.
Eu falei, nossa senhora! Aham. Falei, ele deve ter clicado errado. Ele deve ter clicado errado, né? Aí eu falei assim, ah, vou atender, né? Vamos ver. Aí a gente atendeu, aí eu atendi e era mesmo, ele queria estar falando comigo. Aí a gente começou a conversar, ele falou, nossa, eu mandei várias mensagens para você, tal, tal. E a gente começou a conversar e a gente marcou o segundo encontro. E depois que a gente marcou o segundo encontro, a gente... Ana, você tá me ouvindo? Tô te Ah, tá, a ouvindo. gente tinha Super travado. atenta. Aí a gente Tô adorando, tô curtindo pra caramba essa história. Aí a gente começou a sair, a gente já marcou o segundo encontro e já começamos a se encontrar. E como ele morava em outra cidade, né? Aí era bem complicado, porque Eloy dá 1 hora daqui de Poço Fundo. Então sempre ele vinha pra cá, pra Poço Fundo, aí ele ia embora, depois ele voltava no domingo de novo, aí ele ia embora. Era bem tenso, assim, esse deslocamento. Aí a gente... E quando foi? Hum. Quando foi que você sentiu que você falou assim, ah, eu acho que é ele, é ele. Então, O que aconteceu? Como que foi? Então, desde o primeiro momento que a gente começou a se conhecer, né? Eu já tive esse sentimento. O Alan sempre foi muito romântico, né? Ele me dava... Eu Ah, recebi no início vários buquês de rosas. Nossa, e eu amava. Meu sonho, que eu que lembro lindo. quando eu era solteira, eu até brincava com minhas amigas. Nossa, que vontade de receber um buquê de flores. Aí eu lembro que eu chegava na portaria do meu prédio e falava assim... Eu brincava com o porteiro, não tem nenhum buquê aí pra mim, não? Eu sempre ficava desse jeito. Aí teve um dia que eu tava chegando no meu prédio, tinha um buquê de rosas vermelhas. E não era pra mim. Aí eu ficava super decepcionada. Falei, nossa, ninguém vai me mandar. E isso eu não tinha conhecido o Alan ainda não. E eu sempre tive essa vontade de ganhar. E por coincidência, o Alan sempre me dava buquê de rosas vermelhas. Nossa, eu amava aqui. Eu ficava muito feliz. E o Alan, assim quando eu conheci ele, eu falo assim, eu sempre tive o sonho de encontrar a minha alma gêmea. E eu sempre, nas minhas orações, né, eu pedia para Deus, eu falava as qualidades que eu queria encontrar numa pessoa, né? E quando Aham. apareceu o Alan, foi muito mais do que eu tinha pedido, entendeu? Foi muito mais do que... Gente, que coisa bacana. Olha quanta dica saudável que a Brenda tá dando aqui para vocês. Olha que presente, né? Que coisa interessante. Então você soube, você sabia o que você queria, você soube pedir, né? Às vezes a gente não recebe porque a gente não sabe pedir, né? Você pede, tem gente que quer namorar, aí pede pro universo. Ai, Senhor, me manda um homem perfeito. Mas perfeito de que jeito? Perfeito para quem? Né? Perfeito como? Quais são as qualidades que essa pessoa precisa ter? Então, a gente precisa até saber pedir as coisas, né? E para pedir um namoro, então, gente, tem que ter muito bem definido, né? E olha que interessante, você realmente é uma pessoa de propósito e quando veio a pessoa ideal para você, estava alinhada com os seus propósitos. Isso é muito legal, Isso né? eu sempre E a dica de querer que não é... Às vezes as pessoas ficam assim, ai, que hoje está tudo muito moderno, não vou falar de coisa de pedir flor e tal, né? De gostar de flor. Mas essa expressão tem que ser interna, né? Se você gosta, tem que expressar, porque se você também não sabe como você pedir, como você reconhecer aquilo que é bom, o outro também não vai saber fazer por você, né, Brenda? Uhum. A partir do momento que ele reconhece, que você reconheceu as atitudes dele, e que você mostrou para ele que aquilo estava sendo bom, ele pode continuar fazendo mais, porque já era dele e já era seu de gostar das atitudes dele, né? Isso, não, com certeza. E eu falo assim, foi um encontro de almas, né? Desde quando a gente começou a se relacionar, a gente já sentiu isso, que não era só... a gente não se conheceu só nessa vida, parece que a gente já tem uma conexão de outras vidas, de tanto assim que deu certo, encaixou. E eu falo que foi um encontro de almas gêmeas mesmo. Eu falo assim, parece que Deus estava esperando para colocar ele na minha vida. E eu sempre falo, foi muito mais do que eu sempre pedi. Né? Por exemplo, o Alan foi muito... Eu sempre pedi um príncipe encantado e Deus mandou mais do que isso para mim. Eu sou... Que legal, olha lá. Eu sou muito ligada nessas coisas, né? De princesa, de mundo encantado. Adoro. Ah, muito gostosa essa
história. né? Muito Aí, gostosa. só que aí o que que aconteceu? A gente começou a gente se conheceu em junho e a gente começou a namorar. Ele me pediu em namoro em agosto. Aí ele me Aham. deu a aliança de compromisso, né? E a gente já começou a namorar. Com um ano de namoro, ele me pediu em casamento. Nossa! Ou seja, ó, Aham. É igual muita alinhado, gente acha, certo? tem que namorar 10 anos, 20 anos para casar. Não, quando a gente encontra a pessoa certa, a gente já sabe, já tem aquela certeza, né? E eu falo assim, que o que eu e o Alan vivemos, a gente viveu tanta coisa juntos, eu acho que é muito mais do que talvez muita gente que aí tá há 10 anos e não viveu tudo que a gente já viveu. Uhum. E foi tudo muito intenso, né? E aí a gente iria se casar agora em setembro, né? Desse ano. Só que aí devido. Ah, então, isso que eu ia te perguntar, Brenda. Como é que ficou a história do casamento depois dessa pandemia? Vocês cancelaram a data? Então, nós remarcamos. Aí agora vai ser pro ano que vem. Aí a gente remarcou pro ano que vem. Ah, Aí, para fazer tudo do jeito que vocês querem, bacana, isso. né? Melhor fazer numa época que, né, Aham, com que certeza. vale a pena. Ah, mas que E a legal, gente que tem até gostoso. uma tatuagem, né, de almas gêmeas que a gente fez juntos. Alma gêmea em hebraico, Que delícia. né? Então. Então, gente, olha que caso mais gostoso, né? Que casal mais gostoso. Daqui a pouco a Alan vai entrar para falar também. Mas, além de tudo, pessoal, para quem não conhece o casal aqui, né, Brenda e Alan, a Brenda conheceu um cara que ele trabalha com desenvolvimento de pessoas. O que que o Alan contribuiu no teu desenvolvimento pessoal e profissional, Brenda? Como profissional e como namorado? Conta pra gente. Nossa, muita coisa. Ah, um ponto interessante também que eu acho que vale a pena colocar aqui é a nossa diferença de idades, porque eu vejo que Ah, talvez isso é um ponto que pesa muito para muita gente, né? E tem muita gente que não tem com quem conversar e tudo mais. Eu tenho 25 anos, né? E o Alan tem 40 anos, então isso em relacionamento não voga nada, entendeu? Tem muita gente aí, talvez, que está nos assistindo ou vai assistir ainda. Idade, que hoje em legal. dia, isso não interfere no relacionamento quando duas pessoas se amam, têm o mesmo propósito e nem parece, entendeu? Não parece. Vocês parecem que têm uma idade parecida, talvez pela maturidade sua, né? Uhum. E o Alan também, ele tem um aspecto super jovem, né? Aham. Vocês dois são muito alinhados, muito complementares. Muito Isso. bacana. Né, então. Então, quando o Alan me conheceu, né, eu era bem imatura, né? Eu estava começando a me interessar nessa questão de desenvolvimento pessoal. Era bem uma fase que eu estava muito focada, comecei a descobrir muita coisa, eu estava lendo muito, assistindo muito, muita coisa. E o Alan, ele veio para complementar, né, tudo aquilo que faltava e foi fundamental. Eu aprendi muita coisa com a Alan, muita coisa mesmo, muita coisa que eu não enxergava, que eu não compreendia e foi fundamental no meu desenvolvimento. Foi fundamental. Eu falo assim que ele foi a peça-chave para o que eu tô me tornando, né? Que a gente nunca tá pronta, mas para o que eu tô me tornando hoje. Exato. Isso. E uma questão bacana aí que você fala, né? É porque, como parceiros, uma das regras muito interessantes que eu acho para um namoro dar certo, né? Que eu vi que teve com você. Primeira coisa, eu acho que é a entrega, né, Brenda? Se você ficasse assim, ah, não, vai vir o melhor. Ah, eu vou arrumar o melhor. Ah, se eu dei conta de conhecer esse, eu conheço outro melhor. E as pessoas, hoje em dia, eu percebo que as pessoas ficam muito em cima do muro, né? Sabe aquela falta de decisão na vida, de saber o que quer e de assumir realmente que você gosta daquela pessoa, de estar junto para o que der e vier, né? Isso é uma característica muito gostosa também, que complementa e que se firma, né? Uhum. E além dessa entrega, essa confiança, né? Entregar também tem que ser com confiança. Você colocar o melhor de si para poder pegar o melhor que ele tem. É uma troca, né? A gente fala que o relacionamento é um equilíbrio horizontal. E você desenvolveu uma maturidade, chegando no equilíbrio, né? Para conseguir conviver com ele também, né, Breno? Uhum. Pelo nível que ele já estava de
de desenvolvimento e de trabalho, né? Sim, sim, sim. E eu sempre acompanhava muito o Alan, quando eu podia, né? Eu sempre frequentava alguns cursos quando eu podia, estava indo com ele. E uma coisa no nosso relacionamento a gente sempre teve um propósito muito alinhado. A gente faz cursos juntos, quando eu descubro alguma coisa interessante, eu passo para ele, e a mesma coisa ele passa para mim. A gente tem uma troca muito grande de conhecimento. Então, Nossa, eu quero até dar pausa nessa fala tua. Cara, olha, isso é uma das coisas mais importantes no relacionamento, pessoal. A Brenda tá dando uma aula hoje, tá? Brenda, vou reconhecer o potencial do outro, querer que o outro brilhe, querer que o outro cresça junto. Gente, isso é fantástico, isso é magnífico. Num relacionamento, se tiver uma pessoa querendo apagar a outra, se tiver uma pessoa querendo subir na outra, querendo utilizar a outra para poder pegar benefício próprio, isso nem é relacionamento, gente. Isso é abuso. Então, se você quer ter um parceiro, se você quer desenvolver o teu relacionamento, veja o melhor do outro e potencialize, igual a Brenda está falando aqui. Muito legal, muito legal. Como que eu não sabia disso tudo, mas eu já sentia isso em vocês, né? Muito legal. então, não, isso é ótimo. E até questão da minha questão profissional mesmo, né? Igual que você tinha perguntado. Sim. Foi fundamental também, né? O Alan me ajudou muito, muito, muito. Ele me deu várias dicas. Ele me ajudou a eu definir, porque eu lembro quando eu estava no último ano da faculdade, né? Que a gente tem aquela questão, eu não sei para onde eu vou, eu não gosto de arquitetura. A gente começa aquelas coisas, né? Aham. Que começa a gente começa a se perguntar das coisas, né? Eu falei assim, eu acho que não é arquitetura, eu acho que eu tô no curso errado, e eu tava muito perdida. Aí o Alan, eu lembro certinho que eu tava lá em Poços, né? O Alan foi e falou comigo, olha, Bre, você tem que ver uma coisa que você gosta, você não precisa fazer tudo na arquitetura. A arquitetura tem um leque enorme, então veja o que você gosta dentro da arquitetura. E é a parte de interiores que eu gosto muito dessa parte de decoração. E ele falou assim, você não Aham. precisa ser tudo, você não precisa fazer tudo. Então, escolha um nicho dentro da arquitetura e foque nesse nicho. E isso Uhum. foi no último ano da faculdade que ele me falou isso, foi bem no início do último ano. Aí eu Que comecei, legal. falei assim, ai meu Deus, mas eu não gosto de nada, que não sei o quê. E até que eu vi que eu gostava realmente de decoração, de arquitetura, que aí eu descobri a arquitetura de interiores. Sim. Desde então eu falei assim, então eu vou definir a arquitetura de interiores. Tanto que eu saí da faculdade, eu foquei, especializei somente nisso. Eu trabalho hoje em dia só com arquitetura de interiores. Eu não sou aquela arquiteta que faz tudo, entendeu? Faz legalização, faz urbanismo, faz paisagismo, faz não sei o quê. Não, aí eu foquei só no interiores, que é uma coisa que eu gosto. E isso foi fundamental Que para mim, que legal. ele me mostrou, entendeu? O que eu uma possibilidade ali onde eu estava totalmente perdida. E também no meu processo, né, profissional, tudo, sempre ele me dava muitas dicas, a gente tinha uma troca muito grande. Isso é fundamental no relacionamento, é os dois crescerem juntos, né? Isso ajuda muito, ajuda demais. Tinha e tem, né, Brenda? E por Tem. mais que ele já tivesse um desenvolvimento, que por mais que ele já tivesse um desenvolvimento, como é que eu te falo? Diferente do teu, né? Também pela diferença de idade, ele também aprendeu muita coisa com Sim, você, né? Que sim, ele já vai muito. contar. Aham, sim, sim. Ah, que bacana. E então, vocês com esse propósito alinhado, né? Os dois crescendo junto, os dois se impulsionando, eu só tenho a desejar para você, minha querida, que você brilhe cada vez mais, que você só cresça, né? Porque você é linda, teu trabalho é lindo, e cada vez mais, né? Fortalecendo essa união desse casal bonito que vocês são. E isso é bonito porque inspira outras pessoas também, né? Você está aqui hoje porque você é uma pessoa que inspira, porque vocês são um casal que inspira. Né? E um casal que tem muita coisa bacana para passar para gente, Aham, né? com certeza. Então, pode terminar de falar. E Eu uma vou fazer uma coisa que eu pergunta. queria deixar uma mensagem, né, para todos vocês é o seguinte: é a questão da confiança. Isso é uma coisa que torna o relacionamento muito leve. E você, quando você começa a envolver com uma pessoa, você tem que confiar nela 100%. Não é meio por cento, é 100%.
Porque não tem Exato. aquela questão de você ficar ligando, ah, onde você tá, por que você chegou tarde, aonde... Sabe, você tem que ser leve. Porque se a pessoa chegou tarde, se a pessoa demorou para chegar, se ela não te atendeu, você sabe que ela tá fazendo as coisas dela, não tá acontecendo nada de errado. E isso torna a relação leve. Então, quando você procura um relacionamento, ele tem que ser para completar, não para você ficar lá preocupada, tensa. Então, primeira coisa, né? O primeiro de tudo é você ter o amor próprio, né? Você gostar de você. Isso é o principal, que para você gostar de uma outra pessoa, você tem que gostar de você mesmo. E depois que você gosta de você mesmo, você consegue gostar de outra pessoa. E a outra pessoa tem que vir para somar e não para suprir alguma necessidade que você tá faltando. Ah, você tá carente, ah, você tá querendo alguém. Não, a pessoa tem que vir para somar. Então você pode viver muito bem sozinha, mas a outra pessoa, ela é uma soma, entendeu? Então isso você tem que ter Perfeito. muito bem definido aí no seu relacionamento. Perfeito isso que você falou, Brenda. É a chave de tudo, viu? É, Parabéns mesmo obrigada. por vocês terem esse pensamento, essa mentalidade. Parabéns por estar vivendo um namoro saudável, né? E que esse namoro saudável é a estrutura que vocês estão construindo para um casamento saudável Com também, certeza. né? E nesse pensamento, nessa linha que vocês estão indo, vocês vão ser uma família muito bacana, muito feliz. O Alan já está mandando ali um coraçãozinho para você ali, uma carinha. E agora eu vou ter que chamar ele, Brenda. O papo é ótimo. A gente ficava aqui 3 horas, né? Eu Isso. não posso ficar mais também, porque 10 horas eu tenho uma aula, então nossa conversa vai até às 10. Tá. Minha querida, ó, muito, muito grata por você estar aqui contando. Depois lá nos stories eu vou pegar o teu trabalho lá, colocar o teu nome, né, para divulgar, que aí as pessoas que quiserem te seguir também, vai ser bem legal conhecer o teu Tá bom. trabalho, tá? E Certo. Muito obrigada, obrigada. obrigada. Feliz Adorei. horário para você. Vou chamar o Alan. Você vai lá colocando as conversas lá. Se ele Tá, falar pode bobagem, você deixar. corrige. Um beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo, obrigada. Pessoal, o Alan vai entrar agora. Alan, me chama aí. Ó, o Alan vai entrar agora. O Alan é o noivo da Brenda. Agora vamos ver sob o olhar masculino. Vamos olhar para esse relacionamento agora com o olhar do masculino. E a gente já viu aí que a... Ei, Alan! Olá, Ana, tudo bem? Tudo bem? Ai, que Tudo ótimo bom! A contigo? Brenda já trouxe o toque feminino do namoro, né? Do relacionamento. A Brenda trouxe toda a delicadeza, contou a história de vocês de acordo com o filme do Príncipe Encantado. Agora eu quero ouvir de Pois você, né? é. Como que foi essa história? Fala se ela mentiu alguma parte. Não, tô Não, brincando. não. Mas, ô Bom, vamos Alan, lá. delícia ter você aqui, viu? Obrigada por ter aceitado esse convite. O que a Brenda falou confirma aquilo que eu sinto de ver vocês, de acompanhar vocês, né? Essa questão desse namoro estruturado, desse propósito de vida que vocês têm juntos e que transparece. E que vocês são duas pessoas que estão juntos para se complementar, não é para sugar um do outro, né? Não é para explorar um ao outro, mas é para que essa união seja cada vez mais fortalecida pela sabedoria que cada um tem, né? Pela integridade que cada um tem. E quando vocês se conheceram, Uhum. como ela falou, né? Claro que vocês ainda tinham muito para se desenvolver, mas que cada um estava inteiro, né, no seu propósito. E não foi por uma conta de, ai, eu tô morrendo, eu tô carente, né? Conta pra gente como que foi esse Uhum. olhar a partir de quando você conheceu a Brenda e como que você estava nessa época, né? Profissionalmente, o que você estava buscando? Tá ok, Ana. Bom, vamos lá. Bom dia para você, bom dia a todos, né, que estão aqui nos assistindo. Bom, inicialmente, né, um grande alegria, um grande prazer estar aqui com você. Agradeço desde já aí o convite. Eu que E assim, agradeço. né, para te conhecer já há um tempo aí, poxa, foi muito satisfatório, né, essa participação aí. Mas vamos lá, né? Tô aqui assistindo, acompanhando aí a fala da Brenda e realmente não mentiu em nada, não. Eu tenho uma coisa comigo, sabe? Eu acho que a gente, né, conforme aí você já me conhece, a gente tem um papo sistêmico bacana. Eu acredito muito aí nessa parte de energia, né? De principalmente
de equilíbrio, né, do microcosmo, macrocosmos aí que a gente sempre vai trabalhando. E vamos lá. Aí vem aquela, para eu poder te responder, eu vou colocar uma questão. Seria coincidência? Bom, acho que eu já posso responder, né? Eu particularmente não acredito em coincidência, né? Coincidências não existem. Eu acho que não existe, não. Eu Coincidência, acho que, ó, coincidências tipo, não existe, alinhamento, né? né? Eu acredito em providências, é diferente. Exato. Então, providência de quem, né? De quem providencia, né? É justamente essa ligação. Essa história aí que a Brenda contou, né? Parece um pouco de uma história aí de conto de fadas, mas foi bem isso mesmo, foi um grande esbarrão, né? Eu também, quando eu conheci ela, por isso que eu tô falando coincidência. Poxa, eu não tava com o menor saco, vamos dizer assim, de ir numa festa. Eu estava na minha cidade, tranquilo, na verdade eu estava ali querendo assistir um Netflix, alguma coisa assim mais light, passar aquele dia, e de repente o pessoal me ligou, né, na época eu dava aula na faculdade em Machado, e aí me ligaram e falaram assim, vai ter uma festa de uns alunos lá, vão lá pra gente, né, eu curti um pouco, era um mês frio, festa junina, né, desde junho aí, e eu falei assim, por será? Será que eu vou ter que bater até lá para ver? Mas assim, de tanto que me convidaram, eu falei, quer saber? Vou lá, dou uma passadinha, falo um oi, né? Faço aquele social, aquela presença e logo estou voltando. O Alan, o anjinho da E guarda teu e da Brenda botaram vocês dois para fora de casa no chute, né? então foi bem no chute mesmo, né? Naqueles barrão, tipo, vai. E aí tá bom, fui, a festa tava horrível, não tava legal, fez aquele social, né? E eu pensei, falei Vamos assim, assumir nossa, gente. aqui. Estava horrível a Coisa festa. horrível, né? Aí me falaram assim, poxa, tá tendo uma festa lá, vamos sair, tá tendo uma festa lá em Poço Fundo. Eu falei, Poço Fundo? Eu falei, uma festa lá em Poço Fundo e a gente vai lá tal. E eu ainda fiquei pensando, poxa, bater lá em Poço, quer dizer, era pertinho de Machado. Eu falei assim, pô, o que que eu vou fazer em Poço Fundo, né? Mas aí chegaram e falaram assim, Alan, não tem desculpa, o teu ingresso já está aqui. Caraca! Entendeu? Já está aqui. Eu falei assim, tá bom. Eu falei assim, não, e detalhes, né? Fala assim, tá aqui, é VIP ainda, não tem como você falar não. Eu falei, tá bom, vamos lá, né? Vamos lá fazer um outro social. Não tinha nada a perder mesmo, né? Não sou um filme que eu ia deixar de assistir. Mas aí fui lá, né? Cheguei, beleza, tinha uma festa com pessoas, mas tava chato pra caramba. Eu acho que aquela questão, não é que talvez não estava chato, eu acho que eu não estava em harmonia com festa. A grande questão é essa, eu acho que eu não estava topando essa ideia de festa. E, bom, dá uma paradinha aqui, né? Daqui a pouco eu continuo essa história, mas complementando a história da Brenda. Também eu estava num momento, né, onde eu estava só, né, solteiro ali, também tinha saído de um relacionamento de um bom tempo, não estava muito afim, mas assim, ao mesmo tempo que eu estava querendo uma coisa assim com alguém mais sério, né, ou alguém que eu não estava querendo me aventurar, estava um momento assim bem sossegado, bem centrado, né? Aquela questão, acho que existe os momentos da vida e momento não tem nada a ver com idade. Momento são acontecimentos, né? Que geram ali principalmente maturidades. Eu acho que é algo assim a ser preenchido. Então assim a gente acaba sendo preenchido, né? E você vai buscando assim algumas coisas relacionadas a ser mais sério, mais dentro de uma construção de vida mesmo. Exato. Então, assim, era algo que eu estava pensando, né? Não estava, assim, em momento nenhum desesperado, eu estava até numa situação muito confortável. E assim, voltando nessa historinha, tá eu lá nessa festa, né? Que o pessoal bebendo e tal, tudo mais. Poxa, eu não estava nem muito afim. Aí na hora que o pessoal deu uma bobeira, eu falei, quer saber? Eu vou embora agora. E é isso que foi engraçado. Na hora que eu disse, eu vou embora agora, eu saio e me esbarro na Brenda. Quase jogo ela no Olha, chão, né? foi. Ai, eu sou encantada com essas histórias. Quase jogo ela no chão. Eu falei assim, nossa, desculpa, né? Aí aquela questão, né? Você dá aquela flertada ali, né? Aquele momento e, bom, e a história já começa a rolar por aí. Mas o que é interessante, né? Ela até contou essa história, né? Que realmente eu fiquei buscando ela, porque eu tive a mesma situação. Quando eu fui embora, eu falei assim, quer saber? Desencana aí, né? Foi só um momento ali e acho que não vai rolar nada, não.
Só que aí eu acordo o dia seguinte, né, me vem na cabeça tal, e eu fiquei pensando, né, eu sempre tem aquele diálogo interior, poxa, por quê, né? Aham, Por que que eu vou aí aham. buscar ela? E aí foi onde eu comecei a entrar em contato, ela não respondia, né? Aí, poxa, comecei a mandar mensagem, porque aí eu ficava tentando lembrar qual que era o sobrenome dela mesmo, que eu lembro que ela tinha falado o nome dela e o sobrenome, e eu só lembrava do nome, o sobrenome não lembrava. Aí eu ficava jogando no Facebook, falei assim, gente, não é isso, não é isso, tal. Aí eu fiquei, falei, ah, quer saber, deixa pra lá. Aí chegou a noite, puf, foi aquele insight, né? Eu entrei lá, acertei e comecei a mandar a mensagem. Aí ela não respondia, falei, caraca, como é que eu vou entrar em contato com uma pessoa que eu acabo conheci uma vez só, não conheço a história, não conheço os amigos, tal, mas eu lembrei de uma amiga dela que, por um acaso, né, eu tive acesso, contato, puf, então, enfim, e ali nós nos conhecemos. Mas o que é mais bacana? É justamente essa sinergia, né? Aham. Vejo que fez diferença, né? Até a Brenda falou dessa questão de alma gêmea, e realmente eu sempre acreditei nisso, né? Não esperava que isso poderia talvez acontecer comigo, apesar de estar aberto a acontecimentos, mas eu entendi o seguinte, a energia, né, que desde quando nós nos conhecemos até o momento que nós vivenciamos, ela é muito forte. Eu falo assim, Sim, ela vai muito além do que aquilo que nós pensamos, muito além da consciência. Porque por mais que talvez existam acontecimentos de casal, né, de pontos assim positivos, e às vezes algum momento de intriga, alguma coisa assim que leva a justamente essa consciência, sempre vem algo mais forte, podemos dizer uma força maior, né? E essa nos coloca nesse momento de equilíbrio. E independente de idade, né, como a Brenda mesmo falou, eu não consigo enxergar essa distinção, porque a gente fala na mesma vibração, entendeu? A Brenda ela tem uma maturidade grande, eu aprendo muita coisa com ela também, eu gosto muito do jeito simples e natural dela. A Brenda ela é muito espontânea, o que ela pensa, ela sente, ela fala e ela expressa. Ela não tem muito essa questão de ser artificial, não, entendeu? Ela dessa forma mesmo, e como uma boa escorpiana que ela é também, quando ela tem de explodir, ela explode, mas assim. o Alan, é, até porque pelo teu Oi. trabalho, pelo que você faz, né, não ia funcionar uma pessoa que não Uhum. fosse autêntica com você, né? Fala a verdade. Com, com certeza, com certeza. Eu vejo assim, às vezes o pessoal sempre pergunta, né, alunos, pessoal que fazem meus treinamentos, né, os meus cursos, que eles falam assim, poxa, Alan, nossa, tua noiva ela deve sofrer muito com você, né? Eu falei, mas por quê? Eu falei, tá louco, porque você lê. Porque assim, para quem não me conhece, gente, eu sou coach, né? Na verdade, tenho meu título de Master Coach, e uma especialidade minha é que eu faço leitura corporal, né? Eu sou especialista em fazer essa leitura, ou seja, para mim não importa o que a boca diz. O corpo ele responde muito, né? O corpo ele já fala pela pessoa, os olhos já falam, já manifestam. E eu sei assim, como é do meu trabalho, eu tranquilamente sou um detector de mentiras, né? Automaticamente. Então, assim, como eu Exato. utilizo isso aí para o meu trabalho, às vezes eu vejo as pessoas mentindo, eu até gosto, eu vou dando bola para ver até onde a pessoa vai. Então, Olha, mais uma mulher mentirosa na tua mão, não ia durar uma semana. então, assim, e o que que o pessoal às vezes comenta, poxa, tua novidade só foi. Na verdade, não, porque eu acredito que num relacionamento eu não uso disso de momento nenhum. Eu acho que um relacionamento ele tem que ser transparente, independente do teu conhecimento, independente do que você faz na tua vida pessoal e profissional, a coisa não deve ser artificial. Deve ser para dar certo, tem que ser o mais natural possível. Então eu vejo assim, ela é totalmente transparente, eu gosto dessa transparência. Eu com ela também eu sou super transparente. A gente tem um relacionamento que ele não é de fantasias, né? Ou de alguma forma tentando assim criar personagens para o outro. Não é isso não. Ela sabe como eu sou, do meu jeito, da mesma forma que eu sei como ela é. Então a gente tem esse momento assim muito bacana que gera essa interatividade, né, um aí com o outro. E uma coisa que eu zelo muito, e ela também, que é a ideia do respeito. Eu acho que a base de todo e qualquer relacionamento é respeito. Acabou o Exato. respeito, acabou o relacionamento.
entendeu? A partir do Exato. momento que não tem respeito, já era. Não adianta ficar sustentando com mentiras, fingir que não aconteceu, tal. Aconteceu, entendeu? E a maneira que nós lidamos com essas situações, né? Uhum. Ô, pessoal, Então, só fazer um parênteses aqui. O Alan, ele tem cursos, né? Ele treina pessoas, ele desenvolve pessoas, ele tira o melhor que as pessoas têm para colocar, para se mostrar. Como que o Alan me ajudou? O Alan me ajudou numa fase onde eu estava me sentindo travada, e vocês vão ver, quem me conhece, que tinha uma fase da minha vida que eu não botava a cara aqui, não. Eu não tinha essa coragem de chegar, de falar, de olhar. E quando eu conheci o trabalho do Alan, eu falei assim, gente, eu acho que é ele que vai me dar. E foi, Alan, através do teu empurrão, né? Que você falou, que ótimo. vai com coragem, vai fazer. E o Alan, ele coloca desafios, né? E através desses desafios do Alan que eu comecei a me firmar como uma pessoa que tem uma comunicação, que pode se comunicar, para poder tirar de dentro de mim, Alan, tudo aquilo que eu já estudei, eu já fiz muito curso, eu já fiz muita coisa, e eu tinha aquela obesidade mental, né? Ficava tudo aqui travado. E hoje eu tenho muita gratidão por você e pelo seu trabalho, porque eu sinto como que fez diferença poder passar para as pessoas aquilo que eu tenho dentro de mim que vai ajudá-las a se transformar. E eu tenho esse retorno todos os dias, Alan, e é mérito seu também. Todas as lives, as pessoas comentam, as pessoas me escrevem, mandam direct agradecendo, né? Pessoas que estão até trabalhando a autocura com as trocas que a gente está tendo aqui, né? Aqui vem terapeuta, vem médico, vem tudo quanto é tipo de pessoa que eu trago para contar essas histórias de transformação. E a história de transformação que você faz, eu conto por mim, né? E como que você viu também que a Brenda contribuiu? Como que esse relacionamento com a Brenda contribuiu na tua transformação? Bacana, Ana. Poxa, eu fico assim muito feliz de ouvir isso aí de você, viu? Muito feliz mesmo. Eu tenho como propósito de vida realmente não só mudar a vida das pessoas, mas desenvolver a vida das pessoas aí Que pelo legal. melhor que elas puderem, né? Eu viso justamente isso, extrair o melhor de cada um e colocar isso aí à tona. E como a Brenda contribuiu comigo, é justamente isso. Porque, assim, a gente vem se aperfeiçoando, né? Eu, principalmente, poxa, desde quando eu me conheço por pessoa, eu não sei como esse autodesenvolvimento aí aconteceu na minha vida. Eu posso dizer, assim, que eu li meu primeiro livro de filosofia quando eu tinha 8 anos de idade. Não me pergunte Nossa, como. São algumas coisas estranhas que acontecem na vida. Eu estava você totalmente já fora da era curva. diferentão, né, Alan? Eu já era diferente. O pessoal já me achava diferente. Eu não era um garoto ali que só gostava de jogar bola, essa coisa. Não, na verdade, eu tinha umas perguntas que meninos da minha idade não sabiam. Você me chamava de doido, né? Poxa, Alan tá louco. O pessoal brincava muito, porque assim, eu estava bem fora da curva ali mesmo, até por isso que eu fui me auto-aperfeiçoando, buscando coisas. Na verdade, eu fiz assim várias formações, até mesmo dentro da área da holística e tal, que me levou até isso. Eu até não falei, sou terapeuta holístico, só que hoje eu não atuo com terapia holística, né, porque eu estou dentro do coach. E assim, eu vim buscando tanto conhecimento, tanto conhecimento, né, que a gente vai estruturando para não virar aquela obesidade mental, mas para a gente poder articular isso, que o que a Brenda me ensinou foi uma coisa que eu não encontrei em lugar nenhum, entendeu? Foi uma coisa assim bem diferente. A Brenda, eu assim, quando eu pensei que eu estava ajudando ela, na verdade ela estava me ajudando, porque ao falar, né, principalmente aí auxiliando ela nesse desenvolvimento dela, né, que ela sempre gostou muito dessa questão de autoajuda, motivação, tal, tudo mais, eu fui percebendo nela o simples, a essência, porque poxa, vamos lá, vamos trazer um pouquinho aí, só para exemplificar na tua área, né, Ana, que é de arquitetura. Se a gente for pensar, todo mundo olha para um prédio, né, para uma casa, para uma construção, com a finalização daquela parte estética, do bonito. Mas, se a base não estiver bem sedimentada, tudo aquilo desmorona. Só que se a gente for olhar para a essência da base, a gente vai pensar, poxa, é o concreto, é a pedra, é o quê? Mas se a gente for olhar mais fundo ainda no concreto, o que sustenta mesmo é a dosagem do cimento. Né? Não sei, me corrija se eu estou errado. Mas é a dosagem do cimento. Então, isso é a essência.
É a Então, dosagem dos assim, materiais em si, porque se você não adianta você fazer a mistura do material correto se tiver na dosagem errada, né, Alan? exatamente. Tenta fazer uma E estrutura de uma casa colocando muita areia e pouco cimento. O que que vira? exatamente, não tem firmeza. E aí, É, nessa questão das. construir a casa sobre a areia, né? Até bíblico isso. Com certeza, a casa sobre a areia. Aí não sustenta, né? E o que a Brenda contribuiu foi justamente isso. Eu fui observando que ela, ao contrário de muitas pessoas que eu vim conhecendo, ela não era artificial, né? Ela era totalmente aquela naturalidade dela. E aquela naturalidade foi me chamando a atenção, porque era no simples, entendeu? Ela não forjava nada. Tinha até algumas coisas que eu demorei para acostumar, que é muito dela, né? Até o pessoal que conhece ela, as amigas e tal, sabe aí, né? O jeito Brenda de ser. Ela é muito espontânea, ela é muito simples. O que ela pensa, ela fala mesmo, né? E às vezes o pessoal fala, uai, e ela fala assim, ah, gente, o que que tem? Então ela, assim, ela é muito espontânea. E isso eu achei assim, muito bacana, porque traz essa essência, traz essa naturalidade e principalmente mostra que, apesar de tudo que a gente vem buscando na vida, em termos de conhecimento, em termos de formação, em termos de estrutura, em termos de se colocar ou se posicionar no meio, se você não tiver uma essência que realmente mostra a personalidade que você é, você não se sustenta. E isso é o que a gente vê muito aí, né, nesse trabalho nosso de desenvolvimento de pessoas. O como as pessoas estão se tornando cada vez mais artificiais e elas esquecem quem elas são. Entendeu? Alan, eu estou Então, assim, encantada com essa fala tua. Porque, olha que interessante, você buscou no seu relacionamento o que encantou no seu relacionamento com a Brenda, né? A característica dela que você tira das pessoas, né? Você achou uma pessoa que te mostrou o caminho daquilo que você realmente precisava fazer com as pessoas, que era buscar a essência. Que coisa linda isso, né? O justamente. relacionamento te trazendo uma riqueza de conhecimento para você complementar, inclusive, o teu trabalho. Isso, exatamente. E assim, se a gente for pensar, é tudo aí no simples. Aí eu comecei a olhar também mais para dentro de mim, né? Porque assim, eu sempre gostei de praticar de meditações, né, de fazer várias técnicas assim que ajudam nesse contexto, né, desse desenvolvimento, só que é aquilo, a gente sempre se colocava nisso. Agora, uma coisa que eu achei sempre bacana aí na parte da Brenda é que, mesmo sem ela se colocar nessa situação, ela é. E aí eu sempre gosto muito de separar esse verbo, né? O ser e o estar. Né? Você só pode estar quando você é. Se você não é, você não consegue se estar. Se você quer se tornar algo, primeiro você precisa ser antes de estar. Né? Então, esse é o grande ponto, né? Que a gente aí encontra. E o que Então, está assim, acontecendo hoje são. em dia é que as pessoas não conseguem ser porque as pessoas estão ainda emaranhadas, embaralhadas em questões, N coisas que a gente carrega, né, Alan? E não consegue Isso. identificar o próprio eu. Está faltando realmente a busca da essência, né? Muitas pessoas estão perdidas e aí vem uma questão, uma crise mundial, né, que foi esse Covid aí, que veio e mudou a vida de todo mundo. Quem não tiver a firmeza, ou seja, vou voltar naquilo que você falou, quem não tiver a sua casa estruturada sobre a rocha, quem não tiver com a estrutura firme do saber-se quem é, vai abalar a estrutura mesmo, né? E isso do teu trabalho eu acho incrível, buscar a essência da pessoa para que ela traga e se manifeste no seu melhor. Sim, com certeza, né? Porque a gente só consegue sustentar com isso, né, Ana? Porque, veja bem, por exemplo, nesse cenário que nós estamos, né, vivenciando, né, a gente está falando de relacionamento aqui, mas eu acho que, como é sistêmico, vamos pegar o todo, né? Não, na verdade, Então, a assim, construção do teu relacionamento tem tudo a ver com esses assuntos, né? Porque por isso que a gente acaba indo, né? Vai a chegando, gente, vai falando aí do que você faz, do teu trabalho. sim, sim, acaba expandindo, né? Ontem mesmo eu estava numa live aí com o pessoal. A gente sempre vai fazendo, né, dando essas palestras e tudo mais, hoje digital, mas eu não sei se eu posso dizer que eu sou muito otimista, não sei se é bem essa palavra, né, porque às vezes a gente pensa otimista, poxa, é muito motivado, tal, essas coisas. Não, na verdade eu sou bem centrado. E eu vejo o seguinte, como a vida ela é feita de ciclo, né, que ela encerra um ciclo para começar um outro ciclo, o que nós estamos vivendo nesse cenário
é justamente um fechamento de um ciclo para que o outro melhor possa se abrir. Agora, o quão você vai se fortalecer para atravessar esse ciclo vai ser o momento que você vai conseguir comemorar os seus louros quando isso tudo acabar. Isso não é diferente de um relacionamento. Às vezes nós passamos por ciclos difíceis, mas que Exato. precisam ser fechados. E para fechar um ciclo não é nada agradável, é muito doloroso mesmo. Só que quando você fecha esse ciclo, você se abre a novos. E quando você se abre a novas coisas, aí sim você começa a atrair, né, aquilo que de fato é para você. Entendeu? Então, assim, por isso que algumas pessoas falam, poxa, coincidência não é coincidência, você tá se preparado para aquilo, você se preparou para aquilo, você se abriu para aquilo. Isso aí torna-se essencial para que você consiga conectar, né, com a pessoa que de fato é ideal para você, porque não existe perfeição, utopia. Né? Eu estava até mesmo vendo o início aí da conversa de vocês. Será que a pessoa perfeita, quando você mesmo fez essa pergunta, poxa, às vezes eu quero uma pessoa perfeita, né? Você mesmo falou corretamente, perfeito para quem? Poxa, perfeita para você, mas o que é perfeito para você? Quer ver, por exemplo, sabe? né, às vezes vou dar algum curso, né, relacionado aí, por exemplo, administração financeira, né, finanças pessoais. Eu falo assim, gente, quem quer ganhar R$ 1 milhão? Nossa, eu. Tá bom, eu te dou exatamente 1 minuto para que você me fale o que você vai fazer com R$ 1 milhão. A pessoa começa, eu quero uma casa, então me fala, que jeito de casa? Aonde que ela vai ficar? Quantos cômodos? Que cor que vai ter esses cômodos? Quais são os móveis? Que vai lá? O pessoal tá, nossa, parou, não parei para pensar nisso não. Fala assim, então você não sabe o que você vai fazer com R$ 1 milhão. Falta o propósito. Entendeu? Não tem o propósito. Relacionamento é a mesma coisa. Que jeito que é o relacionamento que você quer? Quem é a pessoa ideal para você? Aquilo que você pretende? Como que vai ser? Qual que é a vida que você espera? Tal, porque isso tudo tem que conversar com aquele tipo de pessoa que você vai conhecer. Porque Exato. se não tiver essa interligação, a coisa não acontece. Não dá simplesmente para você falar assim, poxa, eu quero uma pessoa... Tem gente que fala, eu quero uma pessoa bonita, rica e legal. Tá. O que é rico? O que é bonito? O que é legal, né? Buscando aquela questão perfeita. Não é. A questão é para você. O que é o belo? O belo, muitas vezes, ele nem simplesmente está nas aparências, está na questão interna, ou pode ser na combinação dos dois, entendeu? O que é ser rico? Nós estamos falando do quê? De finanças, ou a gente está falando de riqueza de valores, né? E, poxa, o que é ser bom? Né? Então, assim, saber responder essas questões, você facilita essa energia, essa conexão maior com o todo, né? Exato. E essas definições que você falou, para cada um tem um significado, né? O que é riqueza para um Sim. pode não ser riqueza para o outro, o que é beleza para um pode não ser beleza para o outro. Então vai depender muito da essência de cada um se manifestar para encontrar aquilo que está em sintonia, né? Da mesma forma Isso. como o encontro teu com a Brenda teve essa sintonia, né? A Brenda teve que abrir mão de certas características que ela tinha e se definir, né, com um propósito de encontrar alguém para poder crescer junto na vida, e você também, né, de poder olhar de um jeito diferente para poder chegar nesse nível de relacionamento que vocês têm hoje, né? Exatamente, é esse alinhamento, né, que a gente vai vendo aí, né, onde existe uma conexão, né, os dois precisam estar falando numa mesma harmonia, é aquela ideia, né, do ganha-perde, mas o ganha-perde no sentido de um alinhamento, você abre mão de algumas coisas, né, suas, a outra pessoa também, para que entre, né, nesse ponto de equilíbrio, porque é isso que vai manter um relacionamento. Não é simplesmente a gente falar assim, só eu vou ganhar, né? Só a pessoa vai perder. Poxa, não é isso. Eu particularmente, eu penso que um casal é partilha de tudo, é partilha de momentos, né? E uma coisa muito importante, eu acho que eu sempre falo, né, para os meus clientes, mas eu vivencio isso também. Um casal, ele não pode sofrer interferências externas. Quando a Nossa. decisão é do casal, cabe somente aos dois. Independente se família, independente de amigos, precisa ser dos dois. Porque é o seguinte, somente os dois sabem o que eles estão vivendo e eles estão passando. Por mais que pessoas que estão próximas queiram ajudar,
não vão conseguir, porque elas vão começar a tomar partido. Por exemplo, a família de um toma partido daquele, a família de outro toma partido daquele, o amigo de um toma partido, o amigo de outro toma Alan, partido. a A live vai questão é... acabar. Eu vou chorar porque a live está acabando. 10 segundos, ai meu Deus! Então... Muito grata. Olha, você fechou com chave de ouro. Eu vou escrever essa frase que você falou lá. E depois eu quero te convidar para fazer outra live para falar do teu trabalho, viu? Tá Gratidão ok. enorme por ter você